Olá, querido professor, querido aluno da Escola Sabatina, seja mais uma vez bem-vindo. Chegamos à lição 12. O que viram em tua casa? É uma pergunta. Essa pergunta foi feita pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. Então, essa história de Ezequias e os embaixadores da Babilônia constitui o pano de fundo da nossa lição. Então, é muito importante você dar pelo menos uma explicação, contar a história. Às vezes não é necessário você ler toda a história, porque a história ela já é de conhecimento dos alunos, mas você fazer um resumo e ler os versos chaves. Talvez algum dos versos chaves estejam aqui em 2 Crônicas 32, 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Ezequias fora curado, porém nos anos que se seguiram, ele não correspondeu a esse milagre de Deus, que o curou e fez a sombra voltar alguns graus no relógio de sol. Verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, o milagre que fez a sombra do sol voltar, Deus o desamparou, misericórdia, Deus o desamparou. Como é que nós vamos entender, como é que nós vamos explicar isso aqui? Para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Então nós estamos muito acostumados com a doutrina da graça, com a doutrina do perdão, que Deus nos perdoa, isso é verdade. Agora não estamos acostumados com a doutrina da prova. Toda vez que Deus nos perdoa, Ele coloca uma prova no nosso caminho. Para quê? Será que Ele não sabe o que está no nosso coração? Ele sabe. Mas olha o que diz o texto. Valorize sempre o texto, a linguagem do texto, a literalidade do texto. Para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Ezequias tinha que saber que o seu coração estava vaidoso. Então, como Deus vai mostrar para Ezequias? Deus coloca uma prova. Ele pediu perdão, nunca mais vou fazer isso. E aí vem a prova, e a prova vai revelar se o seu caráter vai refletir como ouro ou se você vai se mostrar como a palha que o vento dispersa. Então, isso aqui acontece na doutrina, isso aqui acontece na história de Abraão, a doutrina da prova. Abraão errou várias vezes, mentiu, não confiou em Deus, e o que Deus faz? Uma prova, Deus coloca uma prova ali. Olha, Abraão, você vai ter que me sacrificar o seu filho. Abraão teve de mostrar fé, teve de mostrar confiança. Isso aconteceu com o povo de Israel, isso aconteceu com inúmeros textos, isso aparece em inúmeros textos, aconteceu com vários personagens da Bíblia e aconteceu com Ezequias. Isso vai acontecer com a nossa família, isso aqui é o que a lição está querendo dizer. O que viram em tua casa? Nós tivemos aqui 12, 11 sábados nos preparando, nos aconselhando, nos aprofundando no tema da família. Agora Deus vai fazer, olha, você quer mudar, você quer ser diferente? Eu vou colocar uma prova, eu vou colocar uma dificuldade. Por quê? É na dificuldade que nós vemos se estamos ou não preparados. Então você estuda na escola, né? Só que o professor fala, eu vou aplicar uma prova. Para que a prova? Para provar se vocês realmente aprenderam. E para você descobrir se, olha, estou dominando os conteúdos, tirei 10, tirei 2, não estou dominando nada. Mais para frente, na vida, se isso me for exigido, eu não estarei preparado. Então Deus nos prova para saber, para nos mostrar o que há em nosso coração. Então, aqui na parte de domingo, nós já fizemos aí esse relato sobre o rei Ezequias. Nós contamos que embaixadores de Babilônia foram na casa dele para saber o que está acontecendo. A sua casa é diferente? Então ele teve uma oportunidade. Entramos na pergunta 2, que lições sobre fidelidade na família a partir da experiência de Ezequias? Em sua opinião, existem outras? Existem. A lição listou: toda visita na sua casa é uma oportunidade. Existem depois maneiras sensíveis e apropriadas de compartilhar as boas novas. Você não precisa ser aquele crente chato, mas você precisa ser aquele crente refinado, que através das pequenas oportunidades, as pequenas palavras, você vai introduzindo ali conteúdo cristão, você vai revelando Jesus. Os cristãos não são chamados para ostentar a sua propriedade
material. Aqui no Brasil é costume, a pessoa chega na sua casa e você fala, você nunca veio aqui em casa? Deixa eu te mostrar a casa, aqui é o quarto das crianças, aqui é o banheiro, aqui é o quarto de casal. Olha, não tem problema nisso, mas esse é o seu foco. Você chamou seus amigos para mostrar sua churrasqueira nova, para mostrar sua nova televisão, para verem ali como é possível fazer uma grande festa na sua casa. Esse foi o objetivo. O objetivo foi chamar os amigos ali na sua casa, você pode mostrar casa, você pode fazer um delicioso jantar, pode estourar uma pipoca, mas o objetivo foi avançar o reino de Cristo, foi dar um testemunho. O objetivo foi um objetivo espiritual. Qual foi o objetivo de chamar as pessoas na sua casa? Como você pode usar a sua casa para testemunhar aos outros? Existe uma técnica chamada FORT. F-O-R-T. É uma técnica de conversa. Você pode aplicar ela enquanto você conversa com as pessoas na sua casa ou na casa das pessoas. O F quer dizer família. Você pergunta, como é que é a sua família? Seu pai? Né? Vocês nasceram onde? Estão morando aqui há quanto tempo? Você vai perguntar onde estão os filhos, família. Depois do F, você parte para o O. Ocupação. Você vai perguntar sobre o trabalho. E o que você trabalha? É difícil? É fácil? Demorou muito você entrar nesse... Foi seu primeiro emprego? Você está pensando em mudar, né? E aí depois você parte para o R, F-O-R. R de relacionamento, né? Você já começa a abrir ali alguma coisinha, como é que está o relacionamento dele na igreja, o relacionamento dele com a esposa, em casa, ou o relacionamento dele com Deus, os amigos. E aí então o forte, vem o T. O T você vai dar o seu testemunho. Você pode contar um pouco da sua história, pode contar a sua família, a sua carreira, pode contar uma dificuldade, mas fala o que Cristo fez na sua vida. Você não precisa ficar falando o que Cristo vai fazer na vida dele. Como ele vai ficar mais rico, como a família dele vai ficar melhor. Fale o que Deus fez na sua vida. É o seu testemunho. Lembra da técnica do forte. Chame as pessoas para ir na sua casa, elas vão almoçar, você vai sentá-las no sofá e você vai perguntar, família, ocupação, relacionamento? Testemunho. Família em primeiro lugar. Estamos aí preocupados em evangelizar o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, né? Eu gosto de usar aí a palavra em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós queremos pregar, mas não queremos testemunhar aqui com a nossa família. Estou fazendo uma aplicação do texto, ok? Então, nós estamos preocupados em chamar visitas para a igreja, em fazer uma programação especial, em dar estudos bíblicos, mas e a esposa? Sua esposa está firme na fé? Sua esposa está compreendendo os conceitos? Sua esposa está nutrida espiritualmente? Você ali, com tantos compromissos na igreja, está tendo tempo de fazer o culto com ela, de ler o Espírito de Profecia, os testemunhos, ler o Lar Adventista, ler um livrinho sobre relacionamento, as 5 linguagens do amor. Você está tendo tempo. Você está tendo tempo de visitar os seus pais. Aquele velhinho, aquela vovozinha, né, que fez tanto por você, trocou as suas fraldas, você está tendo tempo para com ela, talvez ela está ali deprimida, você vai lá, ela vai chorar, você tem que ouvir a sua mãe, né? Você está tendo tempo para os seus filhos exigem muita atenção. Você está ensinando a Bíblia para os seus filhos, ou você está aqui, não, os seus filhos estão aprendendo aí, automaticamente vai entrar na cabeça deles, estão na igreja, olha, pode ir na igreja. Mas eu conheço um monte de pessoas que estão indo na igreja, sabem um pouco. Mas será que sabem o que deviam? Aí entra o papel dos pais. Você está fazendo culto com seus filhos? Ah, mas dá trabalho, a gente tem que fazer o nosso culto, o culto com a esposa, o culto dos filhos. Mas dá trabalho mesmo. A gente foi amaldiçoado aqui nessa terra, não existe tempo para nós. O tempo é para os outros. Jesus não teve tempo para ele. Jesus não veio aqui para agora eu vou relaxar. Jesus teve período de descansos, Jesus teve períodos de recriação, mas o que a Bíblia enfatiza é que Jesus trabalhou incansavelmente a favor dos outros. Ele ficou a noite inteira orando para escolher os discípulos. Estamos orando devidamente pelos nossos filhos. Então, temos mais abertura para falar de religião na família. Às vezes,
com as pessoas do trabalho, você tem até bastante abertura. E depois de vários anos você tem abertura para falar de religião. Mas é na família que você sabe que você pode abrir assunto de religião. Às vezes, né, no dia a dia, malmente você pode falar de política, você não conhece a pessoa, você já vai querer falar de igreja, de religião. Às vezes ela não abre o coração. Mas na família você conhece os seus irmãos, seu tio, seu cunhado, seu pai pensam. Então, nós precisamos testemunhar com entusiasmo. Tem aqui a história de André e Simão Pedro. Achei o Messias. Olha, eu descobri algo fantástico que está mudando a minha vida. Aí depende de como você é na família. Você é uma pessoa que os seus parentes lhe admiram, ou você é aquele chato que só discute, só vem aqui, ele discute até ele mostrar que ele está certo, ele o tempo todo fica recriminando, sabe? Que tipo de parente você tem sido? Promovendo a fé dos filhos. E aqui, irmãos, vamos abrir aqui em Deuteronômio capítulo 6. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, para estar no teu coração, não pode ter um período da semana que não está no coração. Não pode só estar no coração na sexta-feira depois do pôr do sol. Tem que estar no coração a semana inteira. Você tem que acordar na segunda pensando nas coisas do alto. Você tem que ir para o trabalho pensando onde é que eu vou testemunhar hoje. Eu tenho que falar. Essa é a sua missão. Sua missão não é comentar do jogo do Flamengo que teve no domingo. Sua missão é falar como que eu vou abordar os assuntos da Bíblia. Como que eu vou resolver aquele problema nas profecias. Como que eu vou entender aquela parábola de Jesus. Você tem que meditar nisso de dia e de noite. Você tem que se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossa preocupação não é tanto com o vestuário, com o que nós vamos vestir, com a moda, mas é o que está na palavra da boca de Deus. Estas palavras têm que estar no teu coração. Você tem que dominar a Bíblia. Você tem que ter capítulos decorados. Difícil? É só se dedicar. Nós temos 10, 20, 30 anos na igreja. Temos que ter algum capítulo da Bíblia decorado. É só decorar um verso todo dia. Dá para decorar 2, 3 por dia. É só você viver de toda a palavra. É o dia inteiro, é de manhã, de tarde, de noite. Você tem que ficar pensando na Bíblia. Você tem que ficar pensando nas abordagens. Como que eu vou introduzir isso? Como que eu vou responder aquela pergunta difícil que meu amigo evangélico me fez? Como que vou explicar as profecias de Apocalipse? Como que vou compreender o assunto da Trindade? Você tem que pensar. Você tem que pensar se ela não há de escrever alguma coisa sobre o assunto. Essa é a sua vida na Terra. Nossa vida na Terra pode ter ali vários... Você pode falar de tecnologia, você pode falar de ciência, você pode lidar com vários outros assuntos, mas são os assuntos periféricos. O foco da sua Bíblia é Cristo e a sua palavra. Então aqui, continuando. Tu as inculcarás a teus filhos. Quais? As palavras da Bíblia. Mas primeiro você tem que saber. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as acrescentarás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Então o que é para ter na tua casa? É um pôster do Homem-Aranha? Fica pensando nisso. O que é para ter na tua casa? Uma televisão que está ali exercendo uma influência, ou para ter a palavra de Deus nos umbrais, nas paredes, nas portas, por entre os teus olhos. Isso aqui é um mandamento, isso aqui constitui ele um dos centros da religião judaica e, por que não, da religião cristã. Nós não podemos inverter os valores e dar mais peso a entretenimentos, a divertimentos na Bíblia, sendo que a palavra de Deus é negligenciada. O foco ao você sentar na mesa é conversar sobre a igreja, não é para falar mal do pastor não, viu? Sobre os avanços do reino de Deus, sobre os missionários, sobre as dificuldades, sobre o que você leu na Bíblia, sobre o que você leu nos testemunhos para a igreja. Você tem que falar para os seus filhos das histórias, de manhã e de noite, passeando pelo caminho, visitando o mar. Você fala, imagine o mar vermelho se abrindo. Você sobe numa montanha, imagine o fogo do céu aqui descendo, queimando o sacrifício como foi com Elias. Imagine que nos altos o povo adorava, né, os ídolos. Tudo deve ser permeado pela palavra de Deus. Isso aqui é um apelo que eu te faço, irmão. Eu estou tentando fazer isso com a minha família, estou tentando fazer isso com a minha vida, mas eu
Eu já vivi cheio de música do mundo, cheio de filmes, séries, jogos, e ali a parte da palavra de Deus. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, mas era só na sexta-feira à noite, era só no sábado de tarde, depois acabava, depois não tinha nada. Mas aqui diz que a religião deve fazer parte da sua vida, igual para os muçulmanos, eles param de trabalhar para orar, para ir na mesquita. A religião é o centro da vida deles, e a nossa religião deve ser o centro da nossa vida, que Cristo deve estar em todos os momentos, aqui na testa, por entre os olhos. Então, você vai ficar dando que tipo de brinquedo para o seu filho? Tablet para ele ficar vendo filmes, séries, desenhos pagãos ali na internet, bonecos de super-heróis, roupas de super-heróis. Qual é a influência? Lembre disso aqui, a influência do seu filho, a família em primeiro lugar. Aqui, eu estou demorando nesse ponto, porque você precisa demorar nesse ponto na sua classe, professor. Isso aqui foi tocado na lição da semana passada, da religião sendo passado para a próxima geração. O que nós mais vemos é um pai dedicado à igreja e os filhos e os filhos no mundo. Isso aqui, a religião, tudo, a Bíblia deve permear tudo. Eu estou repetindo várias vezes, repita na sua sala, é aqui que está a nossa falha. Não adianta você fazer 1000 pregações de reavivamento e reforma na igreja se as pessoas não fazem culto em casa. As pessoas têm que fazer culto com os filhos. As pessoas têm que ler a Bíblia. As pessoas têm que ler o Espírito de profecia. Nada, nenhuma pregação vai mudar a sua igreja se as pessoas não estão tendo a religião pessoal, se as pessoas não estão praticando Deuteronômio 6. Está aqui o nosso desafio e vamos logo para terça-feira. A paz que vence. Qual é o conselho do Novo Testamento para os casamentos divididos pela religião? Então, a esposa que conheceu a Cristo e o marido é incrédulo, não se separe. O esposo que veio para a igreja e a esposa incrédula, não se separe. Por quê? Você vai se separar e vai deixar ela com as influências do mundo? Você tem que santificar a sua esposa. Esposa, santifique seu marido. Santifique como? Em alguns momentos, você vai poder falar de Cristo para ele. Você vai poder pregar com a sua alimentação, fazendo pratos deliciosos para o seu marido. Ah, ele come carne, eu parei de comer carne. Faça carne para ele. Está na sua consciência. Mas faça boas comidas que ele goste. Diga, olha, não é o melhor, né? Mas você precisa ser a melhor esposa. Ele precisa entender que a sua religião fez de você algo melhor. Não uma pessoa chata, mas uma pessoa mais amiga, uma pessoa com mais brilho nos olhos, uma pessoa mais serviçal. Marido, você se converteu. Você tem que ser o melhor marido do mundo. Entendeu? Você não pode decair. Ela fala, perdi meu marido, bom era o meu marido antes. Olha, o meu marido que ia para a festa, esse morreu mesmo. Mas o marido que vai se sacrificar, se abnegar quando ninguém está vendo, em casa mesmo. Então esse é o conselho. Você precisa trazer a paz de Cristo. Você precisa, agora para os outros parentes, né? Viver em paz com a sua família. Você não pode ficar brigando, você não pode ficar discutindo de religião o tempo inteiro. Você tem que respeitar a liberdade das pessoas e mostrar com a sua vida. Testemunha o tempo inteiro, se for preciso. Abra a sua boca. Você tem que demonstrar o triunfo do Evangelho na sua vida. Pergunta 6. Quais as limitações da responsabilidade de um dos cônjuges, de um cônjuge cristão para com o outro, que é descrente? É a lei de Deus. Você não pode nunca quebrar a lei de Deus para ajudar o próximo. Entendo aqui no bom sentido. Deus não quer que você cometa pecado para pregar o Evangelho. Ah, vou sentar aqui no bar, né? Que eu vou influenciar os meus amigos. Eu só encontro com eles aqui no bar. Não, isso aí você está no ambiente errado. Você está dando margem para o inimigo. Então, a lei de Deus é o parâmetro. Seu esposo ou sua esposa não podem lhe submeter a um tratamento que lhe obrigue a quebrar a lei de Deus. Quer seja por meio de abuso físico, né? Abuso sexual, não é isso. Deus não exige o cônjuge cristão sofra abuso nas mãos de um parceiro violento. Então fica o conselho. Pai, seja o melhor pai para os seus filhos. Filho, seja o melhor filho para os seus pais. Ah, eu quero que meu pai me converta. Mas aí você não arruma o quarto.
você não ajuda com as despesas na casa, você fica pedindo dinheiro, fica saindo, você não dá atenção para seus pais. Aí seu pai não vai acreditar mesmo que o evangelho te transformou. Você tem que ser o melhor filho. Os outros irmãos que não se converteram ainda estão lá na vida de antes. Não, você agora vai se voltar para sua família, você vai apoiar seus pais, você vai ajudar os irmãos mais novos, você vai ajudar em casa, ajudar sua mãe, né? Então você tem que mostrar o triunfo do evangelho na sua família. Pai, filho, cunhado, tio, primo, irmão, não importa. Quarta-feira, a vida familiar deve ser compartilhada. Investigue os usos da palavra imitar. Então ele deu uma série aqui de textos, imitar Paulo, imitar Deus, Tessalonicenses, imitar Jesus, Hebreus, imitar os santos e os mártires, e 3 João 11, não imitar o mal. Então você tem que imitar. Imitar o quê? Paulo perseguindo os cristãos? Não, imitar a vida boa de Paulo, imitar a abnegação de Paulo, imitar que Paulo não ficou tirando tempo, né? Agora eu quero me satisfazer, eu quero me agradar. Não, mas o que eu ganho com isso? Paulo só ganhou pedra, Paulo ganhou inimigo, Paulo ganhou a espada no final para cortar a cabeça dele. Os mártires todos viveram assim, por pequeninas coisas. Eles não negaram a Jesus. E nós, o que nós estamos fazendo? Só estamos olhando o nosso conforto? Então, vamos imitar eles nessas questões. Depois, vida social. Você pode convidar casais para sair junto com você, para fazer um lanche, para fazer um passeio. Você pode dar um livro de presente, né? Tem um casal com problema, você vai lá dar um livro sobre relacionamento. Você vai dar um livro, testemunhos para a igreja, para alguém que gosta de estudar ali o espírito de profecia na igreja. E você vai influenciando ali as pessoas, as famílias ao seu redor. Pergunta 8. No contexto dos modelos, com o que devemos sempre tomar cuidado? Ora, claro, o que é não imitar as coisas ruins, né, dos nossos modelos. Vamos imitá-los na medida que eles imitam a Cristo. Agora, eu achei que a lição acabou permitindo ênfase negativa aqui na questão de imitar os modelos ou imitar a Cristo. Olha, com o que devemos tomar cuidado? Com expectativas exageradas ou com os maus exemplos? O cristão não pode errar jamais. Esse aqui não pode errar jamais. Acaba você entrando naquela parte assim, olha, nós somos falhos mesmo, né? Não tem jeito. De vez em quando a gente, né, faz uma besteira ou outra. Veja aí os nossos modelos. Qual que é o problema disso? Que vai te deixando na zona de conforto, né? Vai te impedindo que você se esforce mais para crescer. Vamos ver o caso do pai, que o filho está estudando para fazer uma prova. O pai fala assim, ô filho, não se preocupa não, se você não passar, você repete um ano que vem você faz a 8ª série novamente, né? Ou se você não passar nesse ano para medicina, ano que vem você faz mais um ano de cursinho. Ora, aí é melhor falar assim, filho, se esforce, você vai conseguir. Olha, é difícil, você tem limitações, mas é possível. Você entendeu a questão da ênfase? Veja aqui, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências do carne. Você pode resistir, olha, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Depois, 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é possível suportar as tentações, você pode suportar. Quando não suportamos é porque nós escolhemos, mas Deus não permitiu que você fosse tentado acima das suas forças. Então quando a lição diz aqui, o cristão não pode errar, jamais. Esse pode, ele tem que ser entendido como? É o pode de liberdade? Olha, o cristão pode errar. Ou é um pode de possibilidade? Eu entendo que é um pode de possibilidade. Porque pode acontecer, né? Pode existir, mas não deve. Entendeu? Pode, mas não deve. Você não tem liberdade de fazer, eu estou fazendo porque nós somos falhos, né? Não, veja só as promessas que tem lá. 1 João 2,1. Né? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, se pecar, né, se acontecer, temos um advogado. Mas o objetivo é não falhar, o objetivo é não cair. Judas 24 diz que Deus pode nos livrar, inclusive, dos tropeços. Judas verso 24. Então, vamos pegar Davi. Olha, não se preocupe não, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi é falho também, ele adulterou, né?
Pensa se um amigo do trabalho venha falar com você, eu estou com dificuldade no casamento, tem outra pessoa que está me pressionando, me mandando mensagem, outra mulher que eu estou pensando em sair. Aí você fala assim, não, nós somos falhos mesmos. Não se preocupe não, né? Isso acontece. Não aconteceu com Davi? Pode acontecer com a sua família um adultério. Isso é terrível. Eu acho que nós devemos fugir aí dessa abordagem. Eu acho que a nossa abordagem tem que ser sempre positiva. Você vai conseguir, vai dar certo, né? Ok? Centros de amabilidade contagiante. Quinta-feira. Então ele cita aqui hospitalidade de vários personagens. E até diz, né, em Romanos 12, 1 Pedro 4, que a hospitalidade é um dever do cristão. Chamar a pessoa para comer, chamar a pessoa para dormir. Ele cita aqui Abraão e Sara que hospedaram anjos, Rebeca que deu água e comida aos camelos de Eleazar e Zaqueu que hospedou o próprio Jesus. E diz aqui, hospitalidade não consiste apenas em a pessoa dormir. Pode ser uma refeição, pode ser emprestar um quarto para uma pessoa pobre, vítima de abuso ou alguma outra necessidade. Pode ser também para abrir uma igreja, um quartinho, uma sala para fazer um pequeno grupo, para estudos bíblicos. Porém, hospitalidade não deve ser confundida com entretenimento. Vou fazer uma festa aqui, festa de aniversário. Aí não é hospitalidade mais. Então, o que viram na tua casa? Estão vendo a Cristo na sua casa? Quando as pessoas chegam na sua casa, elas estão vendo que aquela casa arrumadinha, limpa, as crianças bem educadas, né? Ou a cama está desarrumada, as paredes ali estão sujas, a cozinha toda desarrumada. Não quer dizer que a cozinha não possa ficar desarrumada. Agora, no dia de sábado, na sexta-feira, não é para você estar com a casa desleixada ou viver com a casa desleixada durante a semana. Deve haver ordem, não é uma coisa de ter dinheiro não, é uma coisa de ser asseado, de ser organizado, isso é um princípio. As pessoas têm que entrar na sua casa e as pessoas têm que ver uma diferença. Olha como é que ele é organizado, era tudo bagunçado aqui antes, mas agora que eles se tornaram crentes, tá tudo limpo, tá tudo no seu lugar, os sapatos aqui em ordem, não tem roupa jogada no chão. Ora, antes quando eles não acreditavam em Cristo, era gritaria nessa casa, agora eles falam mansamente. Você entra aqui, você sente os anjos, você sente paz. As pessoas visitam você na sua casa e parece que é um ambiente calmo, um ambiente de tranquilidade, um ambiente para estudo da Bíblia. Você sente a presença dos anjos. É isso que as pessoas veem na tua casa. Agora vem na tua casa e está você, um pôster assim, aí depois tem um cantor sertanejo, tem uma foto ali, e aí tem foto de você, fotos das crianças. O que você está mostrando na sua casa? Riquezas, vaidade, festas, passeios. O que você mostra também nas redes sociais? Às vezes você mostra a sua casa por meio das redes sociais. Qual que é o foco na sua vida? Às vezes nós reclamamos dos líderes da igreja, as pessoas falam mal do pastor, da família do pastor. Como está a sua família? Seus filhos estão ordenados? Você fala que os pastores não estão cuidando dos filhos, mas você está cuidando dos seus filhos. Seus filhos estão mostrando ao mundo que existe um Deus na sua casa. Pense nisso, isso é um desafio. O que viram na tua casa? As pessoas, às vezes, não encontram sentido na religião, mas vão encontrar sentido ao verem como o seu lar funciona de maneira bela a refletir aí a sociedade celestial dos anjos. Que Deus te abençoe e que a sua casa seja um centro de evangelismo, um centro a refletir a glória e a imagem do Pai.